Manifestações do dia 7 de setembro. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Dia 7 de setembro haverá uma manifestação no Brasil. Alguns até acham que essa manifestação é em favor do governo federal, do governo Bolsonaro, mas não é. Essa manifestação ultrapassa o apoio ao atual governo. É uma manifestação que acontecerá em defesa da liberdade e da constitucionalidade. E veja que a nossa Constituição ela já é bem ruinzinha, é uma Constituição muito progressista, muito socialista, que dá ao Estado um crescimento e um poder que se torna perigoso, como temos visto, mas é a Constituição que nós temos. E, infelizmente, essa Constituição, ainda que tenha todos esses problemas, ela está sendo quebrada. Ela não está sendo obedecida. Portanto, essa manifestação, ela vai mostrar que nós brasileiros estamos atentos a essa questão. E o que tem acontecido para que essa Constituição ela seja quebrada? Ora, nós sabemos que no Brasil nós temos três poderes, que são três poderes que devem viver em harmonia, mas que devem ser independentes. Nós temos o Poder Executivo, que é a Presidência da República. Nós temos o Legislativo, que é Senado e Câmara dos Deputados, que fazem as leis. E o Judiciário, que julga, mediante as leis criadas pelo Legislativo. Esses poderes deveriam estar ali, cada um no seu lugar, atuando. Agora, existem também freios e contrapesos. Então, por exemplo, se você pensa no impeachment contra o presidente da República, isso obviamente se dará pela Câmara dos Deputados. Se você pensa no impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso acontecerá pelo Senado. E os ministros têm poder de juiz sobre o parlamento e sobre o presidente. E o presidente ele também exerce autoridade como o maior mandatário do país. Era dessa forma que deveria funcionar, mas não é assim. Nós vivemos hoje no Brasil uma crise institucional profunda. E essa crise, ela tem sido criada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele deveria, realizando o seu trabalho, conforme aquilo que lhe é devido, deveria ser o guardião da Constituição. Deveria ser uma entidade discreta, quase não percebida e que atuaria quando provocada, no sentido de que a Constituição deveria, portanto, ser sancionada. E também existe, por conta desse absurdo que é o foro privilegiado, também é a instância que julga os políticos no Brasil. O que, como eu disse, é um absurdo. Mas essa é a função do Supremo Tribunal Federal. Mas o que o nosso atual Supremo Tribunal Federal tem feito? Principalmente a partir das últimas eleições presidenciais. Ele tem assumido duas posições que não lhe competem, de forma nenhuma. A primeira posição é que o nosso Supremo Tribunal Federal se tornou uma corte criminal, onde ela investiga, ela acusa e ela julga. Isso é um absurdo. A Suprema Corte ela não existe para isto. Como eu disse, ela existe para julgar aqueles que possuem foro privilegiado e ser a guardiã da nossa Constituição. Mas não é assim. De fato, o que eles têm feito é trazendo instabilidade jurídica, porque mudam de ideia a cada passo e, ao mesmo tempo, tem se tornado uma ameaça à liberdade de expressão. É isso que tem acontecido. Mas não somente isto. A Suprema Corte não apenas tem se tornado uma corte criminal, mas ela também tem se tornado um órgão corregedor do Executivo. Ou seja, ela tem impedido o Executivo de realizar o seu projeto de governo
para o qual foi eleito democraticamente. Foi publicado recentemente no Rio de Janeiro, num jornal, onde ele aponta que desde as eleições para presidente até hoje, 123 determinações foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal contra o governo executivo. E isso é um absurdo. Porque se nós olhamos para esse estado de coisas, nós vamos descobrir que quem de fato está governando o Brasil não é o presidente, que foi eleito para isto, mas são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é algo que não podemos aceitar como povo num ambiente democrático. É por isso que esperávamos que o Senado, de alguma maneira, pudesse reagir, mas o Senado dá-nos a impressão de que está de joelhos e de que não fará nada. E isso tem, de fato, criado muita instabilidade, inclusive jurídica, no Brasil. É por isso que no dia 7 de setembro devemos ir às ruas de forma ordeira, respeitosa, patriótica. Devemos levar a nossa família, pais, os filhos, avós, todos juntos ali, num ambiente de extrema segurança, de extrema tranquilidade, paz, mas demonstrar a nossa insatisfação, porque estamos assistindo a um ambiente onde a liberdade e a constitucionalidade não estão vigorando como deveriam vigorar pela nossa Constituição. É por isso que dia 7 de setembro muitos estão sendo convocados para participar. Essa participação, como eu disse, não se dará apenas por aqueles que apoiam o Bolsonaro como presidente, mas acontecerá por aqueles que apoiam a liberdade e a aplicação da Constituição dentro do nosso contexto. Volto a dizer, uma manifestação ordeira, pacífica, sem ameaças, mas mostrando a nossa insatisfação diante de tudo isso que tem acontecido. Por isso, eu incentivo você a participar dessas manifestações. Vá lá, vá com a sua família, sua bandeira, suas cores patrióticas. Vá lá. Devemos demonstrar a nossa insatisfação e, ao mesmo tempo, o desejo de que, não que haja mudanças, porque não é mudança, mas que o sistema brasileiro volte de acordo com a sua Constituição. E que o Senado cumpra o seu papel de freio e contrapeso com relação ao Supremo Tribunal Federal. Que o Supremo Tribunal Federal seja o guardião da nossa Constituição. E que o Poder Executivo, sendo, obviamente, observado pelo parlamento, sobretudo pela oposição, venha exercer o seu trabalho para benefício da sociedade brasileira. O que nós queremos é isto. O que nós queremos é que haja o retorno para a normalidade das práticas de cada poder e que esses três poderes sejam um para com o outro, freio e contrapeso. Sem medo, sem temor, sem subserviência, sem nada que venha colocar em risco a estabilidade jurídica e democrática do nosso país. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, dá uma olhada, vê se seu nome continua lá. Dê um like ou dislike, isso é muito importante para o canal. Compartilhe este vídeo o máximo que você puder, porque imagino que você aprecia o conteúdo aqui apresentado e eu conto com você para que esse canal possa crescer mais e mais pessoas tenham acesso. E lembre-se, há outros vídeos aqui. Dá uma olhada nos vídeos. Talvez haja algum que seja do seu interesse quanto ao tema. E também faça comentários. Comente aqui. Faça comentários sobre o que você acha com respeito a essa manifestação
do dia 7 de setembro. E até a próxima.